Que bacana estar aqui nessa sexta-feira 13 para ser o dia da bênção para você. E eu quero começar aqui falando da palavra de Deus que nos ensina, nos inspira e nos abençoa quando a gente aprende a viver o impossível ou no impossível. Olha o que esse texto de 2 Reis 19, versículo 32 diz: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade e nem lançará flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de se levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Pensando aqui nesse texto, e vivendo esse impossível, quem nos ensina? Um rei chamado Ezequias. Esse rei passando um grande momento de conflito, um grande momento de guerra, um grande momento de tensão. Então, nós aprendemos nesse texto a confiar, a depender e a viver o que Deus tem para nós. Pensando aqui que este impossível, estes milagres, eles podem ser vividos de que maneira? Quando esse impossível acontece, quando o que é consagrado, o que é sagrado, ele passa também a habitar na nossa vida. Ou seja, quando nós vivemos de modo digno ali do Senhor. Porque uma vida consagrada a Deus, naturalmente, ela é visitada por esse sobrenatural de Deus. Quando nós nos propomos a ser aquilo que Ele quer que sejamos, é quando nós também nos apropriamos da capacidade de receber ali o sobrenatural. Milagres é a expressão que nós usamos, mas esse sobrenatural é a rotina de Deus. É a rotina daqueles que querem viver essa vida consagrada. Consagrar quer dizer viver separado, destinado ao uso exclusivo de. Santo quer dizer separado. Ou seja, nós não precisamos e nós não devemos nos amoldar à forma que esse mundo, as pessoas hoje estão tomando, cada vez mais individualistas, cada vez mais egoístas, cada vez mais jactanciosas, cada vez mais soberbas. Por quê? Tudo isso é o oposto da natureza de Deus. Quando Deus fala para a gente ser imitadores como filhos amados, por exemplo, muitas pessoas dizem do meu filho: não, você é a cara do seu pai. Eu, particularmente, não acho que meu filho pareça tanto comigo. O cabelo dele é bem diferente do meu, os olhos dele são verdes, mas às vezes, porque toma forma, talvez o jeito, homem com homem. Eu acho que a minha menina parece mais comigo, mas muitos dizem, ela é a cara da mãe. Por quê? Nós vamos imitando os pais. Nós apropriamos, talvez, de comportamentos, jeito de pegar num tablet, possa ser igual. Então, quando nós nos tornamos imitadores de Deus como filhos, certamente nós já estaremos nos consagrando também. Esse impossível, ele vai acontecer na nossa vida quando nós tomamos as atitudes espirituais também. Não adianta a gente querer ter um resultado espiritual só tendo atitudes naturais. Por exemplo, queremos ser prósperos? Nós vamos trabalhar, vamos estudar, iremos nos esmerar naquilo que a gente tem que fazer. Se é um engenheiro, ele tem que ser o melhor. Se é um cinegrafista, igual os nossos queridos aqui, os melhores. Se é um pastor, tem que se esforçar para ser o melhor, claro. Mas precisamos também de atitudes espirituais se queremos viver o impossível. Olha o que esse rei fez a Ezequias. Nesse mesmo capítulo, no verso 1, ele diz: tendo o rei Ezequias ouvido isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Essa expressão de humilhação é quando nós nos colocamos diante de Deus. Talvez hoje nós não usemos mais essa expressão de rasgar as nossas vestes, nem cobrir com pó. Mas hoje, talvez, essa humilhação diante do rei, em ações espirituais, a dependência da oração, a dependência de ouvir a voz do Senhor na palavra, e a gente vai entender que esse sobrenatural, ele vem
quando, diante de um conflito, nós somos disciplinados na busca do Senhor. Quantas pessoas passam por conflitos, talvez seja o seu caso, na hora de um momento de dificuldade, de um conflito, a primeira coisa que faz, não vou à igreja. Na hora de uma desgraça, onde Deus estava quando eu estava passando? Jó, num momento tão especial como esse, Deus falou com ele no meio de um redemoinho. Ele estava questionando Deus. Então Deus falou, então já que você está me questionando, deixa eu te perguntar, onde você estava quando os luzeiros foram criados? Deu ruim, né? Então, por isso, as atitudes espirituais são aquelas que também nos farão ouvir a voz de Deus, assim como Ezequias, aqui, ele foi buscar a palavra de Deus com um profeta. A palavra de Deus nos diz o seguinte, crê no Senhor e também nos seus profetas e você prosperará. Então o impossível vem quando você abre os seus ouvidos, não os ouvidos tão somente naturais, mas os ouvidos espirituais. Você tem esse privilégio de conhecer para fazer ou viver o impossível de Deus. Amém? Então nessa sexta-feira, prepare o seu coração, prepare aí a sua própria vida, prepare o seu modo de viver com essas atitudes espirituais, prepare a sua vida se separando para Deus e crendo, claro, na fidelidade de Deus. Amém? E certamente você vai viver o impossível em Deus. Agora eu quero então orar por você. Quero orar abençoando a sua vida, sua casa e a sua família. Amém? Deus, somos gratos por esse dia tão fantástico que o Senhor nos deu. Uma oportunidade incrível de refazer, de recontar, de recriar a nossa história. E assim, ó Deus, queremos fazê-lo, ó Deus, com contornos, com um roteiro tão especial, aquele sonhado pelo Senhor. E hoje, então, nós nos preparamos para viver esse impossível, porque de fato queremos reconhecer a soberania do Senhor, queremos viver com nossa vida consagrada a Ti e, claro, nós também queremos agir de forma condizente a essas expectativas do Senhor também, com atitudes espirituais. Ensina-nos a ser espirituais e, claro, nós Te daremos louvor, honra, glória e graça também no nosso dia. Atenda o clamor daquela família que hoje ali nos assiste, daquela esposa, do marido, do filho, daquele que está enfermo, daquele que está encarcerado, daquele que está ansioso, daquele que está deprimido. Deus, que hoje o Senhor seja, como foi com Ezequias, essa mão para livrar do inimigo, essa mão forte que defendeu a cidade. E eu tenho certeza, Deus, que assim muitos irão ouvir do Senhor com os olhos. Assim eu abençoo cada um dos telespectadores, as famílias e, claro, o nosso país também, em nome de Jesus. Amém? Amém mesmo? Então fica aqui um abraço para os meus queridos Wallace e a Renata Ceoldo de Teresópolis que nos assistem. A Renata completou mais um ano de vida ontem. Renata, que Deus te abençoe muitão, que Deus te abençoe ricamente, que seja um ano de vida extraordinário para você, aí para o Wallace, e que vocês tenham uma vida muito próspera em nome de Jesus. Amém? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.